Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, aqui presentes, também você que nos assiste pelas redes sociais. Leitura preliminar do Evangelho de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado pelo psicografado pelo Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. Embora que o Chico Xavier também hoje está em espírito. O título é Em Nossa Marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi prometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes falhamos nos compromissos assumidos e nos endividamos. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante específica. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entretanto, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente nas mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós damos sequência ao Evangelho do dia de hoje, fazendo a nossa oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa, por tanto que recebemos. Obrigada por nos acompanhar em todos os passos da nossa vida. Obrigada, Deus, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos, pelo dia de hoje, pela chuva gostosa que tivemos. Muito obrigado, Senhor, pela nossa encarnação, por essa oportunidade de nos tornarmos um pouquinho melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite. Dando sequência ao nosso Evangelho, o tema de estudo de hoje é sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, que trata da vingança. Um tema bastante interessante para nós estudarmos. Mas o que consiste a vingança? A vingança é uma manifestação de desamor. Se nós amássemos e fizéssemos o que Jesus nos pediu, que era amai-vos uns aos outros, nós não teríamos a necessidade, não
desenvolveríamos em nós esse anseio de nos vingarmos. Mas da onde vem esse desejo de vingança, né? É um desamor. Mas por que o desamor? Porque nós temos uma coisa moral. Nós estamos aqui nesta encarnação para crescermos moralmente, para nos melhorarmos moralmente, porque é por isso, para isso que estamos encarnados, para evoluirmos. Né? E o que acontece com esse atraso moral? Como nós temos um atraso moral, como temos uma sintonia baixa, os próprios espíritos, os maus espíritos, se utilizam disso e nos induzem a atitudes negativas. E no Evangelho, nesse capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, temos o seguinte: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Antigamente tinha-se o duelo. Qualquer atitude que se sentisse ultrajado buscava o duelo. A vingança é uma inspiração que se torna mais cruel quando associada à falsidade e à baixeza. Por quê? Por que é mais cruel? Porque, na verdade, aquele que vai vingar-se, ele não se vinga às claras. Ele busca a escuridão, vamos falar assim, mas uma forma de agir às escondidas para atacar, para se vingar. Ele não olha de frente. Então, a vingança é um sinal de estado atrasado dos homens, como dissemos anteriormente, é um atraso moral. Vingar-se é contrário à prescrição de Jesus. Amai os vossos inimigos. Mas como vamos amar os nossos inimigos? Que sentimento seria esse? Não é o mesmo que amar a uma pessoa querida. Amar os vossos inimigos é não causar o mal a ele, não ter o rancor, perdoar. Desta forma, nós vamos amar, não é trazer ao nosso convívio, mas é lembrar daquela pessoa sem desejar-lhe o mal. Isto é amar os nossos inimigos. E para isso nós precisamos perdoar, né? E quem se recusa a perdoar não é um espírito, e nem um espírita, e nem é um cristão. Porque Jesus disse, perdoar 70 vezes teste, né? Ele nos aconselha isso, que devemos amar os nossos inimigos, e a vingança nega esse sentimento de amor. E por isso ela é contrária à lei de Deus, né? Ontem falamos tanto na lei divina, no decálogo, né? A lei divina, a lei de Deus, a lei moral, aquela que nos faz ser melhores, que nos ajuda na nossa evolução. E seria a vingança uma forma de justiça? Jamais. Não há justiça. Nós não temos o direito de fazer justiça com as nossas mãos. Existe a justiça dos homens, mas cabe a quem legisla, a quem tem esse direito juridicamente para fazer justiça, né? Mas nunca nós devemos nos deter por nós mesmos fazermos a justiça. Quem fará a justiça? Deus. Por isso que dizemos que Deus é justo e bom. Ele vai... E tem mais um detalhe. Não podemos esquecer a lei de causa e efeito. Nós não precisamos, se alguém nos prejudicar, nós não precisamos desejar o mal daquela pessoa, porque a lei de causa e efeito se cumprirá. A lei do retorno se cumprirá. Então não precisamos desejar nada à pessoa, porque no momento que pensamos
alguma coisa de mal, alguém que nos magoou, estamos fazendo aquilo que Deus não deseja, que Jesus também não nos deu de exemplo, né? De perdoar, de amar. Né? Deixemos que a justiça de Deus se cumpra. Então, mais uma vez eu repito, Jesus aconselha que a perdoar os inimigos e fazer o bem. Se nós dizemos que fora da caridade não há salvação, é um dogma dentro da doutrina espírita, como eu vou desejar o mal a alguém? Como eu vou fazer o mal a alguém? Eu estou descumprindo, então, essa lei moral e não estou agindo dentro de uma caridade, né? E como devemos agir se o sentimento de vingança for mais forte que o desejo de perdoar? Realmente, às vezes, nós sucumbimos porque somos humanos, porque somos imperfeitos. Nós só não sucumbiremos quando passarmos a ser espíritos perfeitos. E como espíritos perfeitos, não estaríamos aqui reencarnando. Reencarnaríamos se tivéssemos nos colocássemos para uma missão, né? Então, como faríamos? Devemos empreender todo o nosso esforço por desenvolver os sentimentos de fraternidade e tolerância, buscando no Evangelho e buscando na prece o amparo e a inspiração para nos libertarmos do desejo de vingança. A prece, nós sabemos, ela é uma medicação, vamos dizer assim, é o grande remédio que recebemos, né, de Deus. E quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, dá lá, né, que perdoamos os nossos inimigos na medida que somos perdoados. E mesmo Jesus disse como pedir qualquer coisa a Deus se você está em atrito com alguém. Então, vá junto a ele, resolva essa situação, perdoem-se para depois pedir algo a mais a Deus. Então, para nós adquirirmos a força para não sucumbir na vingança, porque faz parte do ser humano, como faz o orgulho, como faz a inveja, né? Como faz a vaidade, faz parte. Então, para nós nos sucumbirmos, vamos nos atrelar ao Evangelho de Jesus, que para nós é um leme, né? Uma bússola, e também a prece. Não esqueçamos nunca que não precisamos fazer uma prece assim repetitiva. Vamos conversar com Deus, vamos conversar com Jesus, porque temos que fazer a oração do coração, aquilo que brota de dentro de nós, né? Qual é a consequência da vingança para quem a pratica? Excelente pergunta, né? O que acontece se a pessoa for vingar-se? Aquele que se vinga, além de aumentar seus débitos para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao agressor, com quem terá inevitavelmente de se reconciliar um dia. Então, não percamos a oportunidade que hoje temos nessa encarnação. Não protelemos aquilo que podemos melhorar agora, a nossa evolução. Então, vamos fazer todo o empenho para que não tenhamos que retornar para repetir alguma coisa que ficou para trás, que não foi resolvida, né? E como diz, um dia vai ter que ser perdoado. Terão que perdoar-se, porque não é uma via única, né? É uma via de duas mãos. Mas basta que um perdoe e deixe de vingar-se para ele estar bem. O outro
decide quando estiver preparado para isso. Então, dessa forma, meus irmãos, encerramos o estudo de hoje, aprendendo que mais vale nós estarmos de coração limpo, perdoando, amando ao próximo e fazendo o que Deus nos pediu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que assim seja. Agora convidamos a todos para a irradiação, não esquecendo daquelas pessoas que atentaram contra a própria vida e todos aqueles que nesse momento estão necessitando de amparo e também que os trabalhadores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota recebam essas irradiações em caminho na medida do necessário. Que assim seja. Então, nos encaminhamos para o final do nosso Evangelho, fazendo então a nossa prece, pedindo que Deus nos ampare, que nos dê sempre a mão, para que Jesus esteja sempre conosco, nos mostrando o bom caminho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Agradecendo a presença de todos, nós encerramos este Evangelho, convidando para o próximo domingo, às 19 horas, um novo Evangelho livre. Boa noite, boa semana a todos.